Elas representam 51% da população brasileira, mas no mercado de trabalho ganham menos, ocupam menos cargos de direção nas empresas e na vida política estão em menor número. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas é o objetivo número 5 do desenvolvimento sustentável e o Brasil assumiu esse compromisso. Como as leis brasileiras contribuem para que as mulheres tenham oportunidades e direitos iguais? Tudo isso você vê agora no Preservar Lei. A igualdade de gênero está garantida na Constituição Federal de 88. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas, no quesito gênero, ainda vemos na prática uma diferença muito grande de salário, oportunidades de trabalho e de direitos fundamentais. Empoderar mulheres e meninas tem um efeito altamente positivo nos indicadores sociais e econômicos. E essa prática está de acordo com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. No Brasil, apenas em 95, uma lei proibiu a exigência de atestado de gravidez e outras práticas discriminatórias em admissões no mercado de trabalho. A Lei Maria da Penha tornou mais rigorosa a punição para agressores, principalmente no ambiente doméstico. E com a lei do feminicídio, o assassinato de mulheres por conta de discriminação de gênero passou a ser crime hediondo. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Isis Tábuas, advogada e doutora em Direitos Humanos, e com Michele Carvalho, socióloga, doutora em Sociologia da Comunicação. Sejam muito bem-vindas ao Preservar Lei. E eu começo já perguntando a Isis: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, diz a Constituição Federal. Qual é a chave que é preciso virar, então, para garantir igualdade de oportunidades para as mulheres no Brasil? Olá, uma alegria imensa participar desse diálogo com uma emissora tão séria e respeitada como a TV Justiça. Muito obrigada pelo convite. Quando falamos em igualdade, estamos falando de poder. E é o sistema que rege essas relações de poder entre homens e mulheres na nossa sociedade. Atualmente, a gente dá o nome de patriarcado. Hoje, vivemos relações patriarcais e o sistema patriarcal tem como principal característica formar relações hierárquicas entre homens e mulheres. E a base dessa desigualdade reside na divisão sexual do trabalho. Os homens majoritariamente ocupam as posições com maior prestígio, salários, direitos e poder, e resta às mulheres as posições com menos direitos, menos salários, menos prestígio social, menos poder. A gente pode observar esse fato olhando os números, por exemplo, nos 3 poderes da República. Os cargos com maior prestígio são, ainda hoje, em 2020, ocupados por homens. Quase 80% das cadeiras eletivas do Congresso Nacional são ocupadas por homens. E aproximadamente temos a mesma porcentagem para ministros do STF, por exemplo. No Executivo, a gente tem mais de uma dezena de presidentes que foram eleitos pelo voto direto no Brasil e apenas uma foi mulher. Então, se observarmos esse fato e também a ponta diametralmente oposta, em que são as profissões mais suscetíveis a jornadas extenuantes, com menores salários, com maior flexibilização de direitos, essas profissões são ocupadas por mulheres. Assim, a gente observa que a lei ela é apenas um dos instrumentos para reivindicar e buscar garantir o direito à igualdade. Para alcançar a igualdade material concreta, real, íntegra, a gente precisa de uma mudança estrutural na sociedade. E aí tem um autor que eu gosto muito, que se chama Hélio Galardo, que afirma que para que os direitos humanos sejam realmente efetivados, a gente precisa alterar um conjunto de fatores. E para isso a gente pode utilizar uma série de instrumentos. A lei, mas não apenas ela, porque a gente também precisa da eficácia e efetividade jurídica, a gente também precisa da dimensão teórica, refletindo e produzindo junto com essa lei, a gente precisa alterar a sensibilidade sociocultural, ou seja, a gente precisa que o povo, que a população apreenda e se convença da necessidade de transformação, e a gente precisa de um elemento que funda todos esses instrumentos, ou todas essas facetas que constituem o direito à igualdade, que é a luta social. Ou seja, é a própria população quem reivindica e garante a efetividade do direito à igualdade entre homens e mulheres.
Segundo o IBGE, entre 2012 e 2018, as mulheres no meio urbano ganhavam, em média, 20% a menos do que os homens. E no campo, então, essa diferença é muito maior. Michele, no Brasil, existe alguma política de incentivo à equiparação salarial? E essa desigualdade salarial, ela é ilegal? Então, muito prazer estar com vocês aqui na TV Justiça. Agradeço também o convite. E em relação a isso, essa equidade, ela deve existir. É preciso que haja essa equidade salarial, né? Então, quando a gente não visualiza essa equidade dentro dos cargos, né? Ela se constitui ilegal, sim, porque os cargos têm que ser remunerados da mesma forma, né? Então, hoje a gente tem uma diferença salarial muito grande no Brasil, né? Quando a gente visualiza os diversos segmentos, né, do trabalho, a gente consegue visualizar isso. Então, um estudo realizado, né, pela Cato, com 10 mil pessoas, verificou que nos cargos de liderança, pelo menos as mulheres recebem pelo menos 23% a menos, né, que os homens. E aí, os outros cargos também vão sendo visualizados. A gente consegue visualizar, por exemplo, que as mulheres que têm pós-graduação recebem 47% a menos que os homens também nos mesmos cargos que ocupam. Então, o que acontece, a gente ouve muitos relatos sobre isso, de pessoas que, por exemplo, eu li uma vez um relato de uma senhora que foi se candidatar a um cargo para ser professora e ofereceram R$800 para ela. E o marido foi no dia seguinte se candidatar ao mesmo cargo e ofereceram R$1.500 para fazer o mesmo trabalho. Então, a gente verifica que há uma cultura que diminui a mulher, né, que menospreza o trabalho dela, especialmente considerando que a mulher, por exemplo, engravida, que a mulher tem afazeres domésticos, que não são remunerados. Então, a mulher, ela é vista, como a Isis falou, dentro desse processo, desse patriarcado, sempre numa posição submissa, e ela se verifica das diversas formas na sociedade. E uma delas é essa disparidade salarial, que é, de fato, ilegal. Ela não deveria existir. Além de garantir direitos iguais, é preciso também respeito. O Brasil está no 5º lugar no ranking dos países que mais matam mulheres no mundo, no contexto de violência doméstica. Eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e meninas é um desafio. Para sair do ciclo de medo e romper com o silêncio, as mulheres precisam de ajuda e é justamente esse apoio que a ONG Nova Mulher tem oferecido para vítimas de violência doméstica em São Paulo. O projeto garante, entre outras coisas, atendimento psicológico e orientação jurídica para elas. Eram faíscas suas palavras, que me queimavam em doses homeopáticas durante todas as noites. Foram longos anos, dia após dia, perdendo um pouco mais minha autoestima. Abrindo mão das roupas que gostava, dos estudos, do trabalho e das amigas. Fazendo de tudo para evitar brigas. Mas ele sempre dizia que a culpa era minha. Até que um dia, me empurrou, me acuou, como se eu pudesse caber em qualquer fresta, encurralada. Me mandou ficar calada e, com medo, obedeci. Eu pedia desculpa toda vez depois de falar, como se fosse um defeito de nascença querer me colocar. A minha casa se tornou um ambiente tão hostil e eu, prisioneira das minhas próprias ideias, acreditando que o amor era isso. Esse abismo, onde só um fala e o outro fica omisso. Precisei tirar forças de lugares sagrados para me afastar e reagir, recolher meus pedaços. Meus olhos encheram de mar. Eu desaguei. Decidi não mais calar. Denunciei. E depois do silêncio quebrado, meus pensamentos em guerra cessaram. Recuperei o fôlego
e ouvi meu coração sendo grato. Encontrei em mim um porto seguro. Entendi que meu corpo é meu lar e no caminho até ele, escolho quem anda comigo e quem convido para entrar. Hoje, quando olho para dentro, vejo uma nova mulher renascendo. Sem medo, abro a janela de casa e com o olhar de quem há tanto tempo esperava, te pego pela mão e digo: seja bem-vinda. Isis, houve um avanço no que diz respeito a leis que responsabilizam o agressor com a edição da Lei Maria da Penha, mas ainda falta muito para conseguir dar essa segurança à mulher no Brasil. As leis que nós temos hoje existentes, elas cumprem esse papel? Bom, primeiro, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que foi elaborada por um consórcio de pesquisadoras, de militantes sociais, de estudiosas do enfrentamento à violência doméstica e familiar no Brasil, que são muito capacitadas. Então, a lei foi uma lei construída a partir de uma perspectiva bastante moderna, que é a perspectiva pré-violatória de direitos, né? Ou seja, ela olha para o direito à vida sem violência e o pensa a partir da prevenção, a partir da educação para os direitos humanos, ela o observa antes da violência acontecer. E por esse motivo ela é uma das leis mais bem conceituadas no mundo. A própria ONU reconheceu a Lei Maria da Penha como a terceira melhor lei no tocante ao enfrentamento à violência doméstica e familiar no Brasil. Mas como a gente já comentou no começo dessa entrevista, as leis elas não bastam, né? As leis elas precisam de algo mais, elas precisam da sensibilidade sociocultural da população, dos aplicadores da lei, ela precisa de efetividade, ela precisa de eficácia. Então, as leis contribuem para a efetivação do direito humano das mulheres à vida sem violência, mas elas não são suficientes. E segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que reúne dados de vários estados, a violência doméstica e sexual cresceu em 2019. A cada 2 minutos acontece uma agressão à mulher no Brasil e a cada 8 minutos é registrado um estupro. A situação da pandemia da Covid-19 com o isolamento social agravou ainda mais essa situação, Michele? Sim. Há uma tensão maior, né, dentro do ambiente doméstico, porque os filhos estão em casa, né, a família está toda em casa e a mulher não sai mais, né, com tanta frequência. Então, a gente visualiza, sim, esse aumento do número, né, de violência doméstica. Houve um aumento de cerca de 40% no número de ligações, né, segundo o Ministério das Mulheres, né, dos Direitos Humanos das Mulheres, de ligações com denúncias de violência doméstica, né, vivenciadas pelas mulheres. Então, as mulheres têm medo, né, de denunciar muitas vezes, porque muitas vezes, apesar dessa lei, né, a Lei Maria da Penha, ser uma lei muito bem estruturada e muito bem concebida, ela, na realidade, ela precisa ainda de muitos aparatos, né, e que os operadores da lei, de fato, visualizem formas de colocar essa lei em prática, porque a gente visualiza também uma cultura machista, né, uma cultura que, de fato, não recebe a mulher da forma que deveria receber nas delegacias. As delegacias das mulheres, elas têm uma estrutura, mas elas não são suficientes para receber essa demanda de mulheres que precisam, que têm violência doméstica em casa e que precisam denunciar. E aí também, o que acontece? A pessoa faz a denúncia, só que não há esse acompanhamento, de fato, como deveria existir. E as delegacias que não são da mulher, muitas vezes mandam essas mulheres irem embora quando elas querem fazer a denúncia. Ou então dizem para procurar uma delegacia da mulher, ou então, muitas vezes, registram de forma inadequada o boletim de ocorrência. Então, há todo um contexto, né, que de fato leva com que houve um aumento de fato no número de casos, mas também as mulheres não estão amparadas da mesma forma que essa violência acontece, né, na mesma quantidade de casos de violência. O Preservar a Lei faz uma pequena pausa e a gente já volta.
Preservar a lei está de volta, empoderar e cuidar delas. Outra meta estabelecida pela Agenda 2030 é assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva. Isis, hoje o país tem uma política específica voltada para o atendimento das mulheres em hospitais? Sim, as mulheres hoje têm uma série de leis que garantem o seu atendimento e o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva. Tanto leis nacionais como diretrizes que regem os hospitais do SUS, em especial, para esse atendimento. E temos também a Lei Maria da Penha, que é uma lei que define o que é, por exemplo, a violência sexual. E a violência sexual, ela é compreendida pela legislação brasileira como algo muito mais amplo do que apenas o estupro. Isso acho que é bastante importante a gente reafirmar e transformar num conhecimento popular, né? Porque a violência sexual hoje, ela é qualquer conduta que constranja a participar, a manter ou a presenciar uma relação sexual indesejada. Então, ela está para além do estupro. Ela também pode ser o impedimento, a utilização de método contraceptivo, ou o constrangimento à gravidez, ao aborto, à prostituição. Então, a gente tem uma legislação bastante ampla que trabalha com a garantia ao acesso à saúde sexual e reprodutiva das mulheres e também a não violência sexual. E, Michele, a Lei 12.845 dá direito a atendimento obrigatório e integral a vítimas de violência. Essa lei ajuda a impedir que naquele momento lá no hospital ela seja revitimizada? Sim. De fato, essa lei é muito importante, né, para que as mulheres e as meninas que sofram violência, especialmente violência sexual, né, elas não sofram, de fato, outra violência quando elas cheguem para serem atendidas. Apesar disso, a gente verifica que ainda existe muitos obstáculos, né, para conseguirmos de fato que essa lei seja efetivada, porque a gente visualiza ainda que há muitos mitos e uma cultura ainda e dentro dos hospitais que não respeitam ainda as meninas e as mulheres como elas devem ser respeitadas, especialmente em momentos como esse. Apesar da legislação ser muito, na teoria, né, ser uma legislação muito bem concebida, né, que de fato deveria receber e acolher essas mulheres, ainda a gente se bate com muitos entraves, né, para que essa lei seja de fato efetivada, porque, né, como a Isis falou, né, na sua colocação, não é necessário que exista para além das leis, né, políticas que efetivem essas leis na prática. E apesar da reconhecida importância para a construção de uma democracia, a participação feminina na vida política ainda é baixa. Na Câmara hoje, por exemplo, são 77 mulheres e 436 homens. Isis, mesmo com as leis que determinam aí um percentual mínimo de participação feminina em partidos políticos, o que falta para ampliar esse número? Olha, acredito que são aqueles elementos todos que constituem os direitos humanos combinados, né? Então, para além da lei, a gente precisa da eficácia jurídica, a gente precisa da efetividade social, a gente precisa de sensibilidade, e tudo isso é movimentado a partir da mobilização, da luta social, né? Então, acredito que as mulheres e homens precisam movimentar-se no sentido de reconhecer o potencial, a capacidade feminina e de desconstruir essas relações patriarcais, que são as relações hierárquicas entre homens e mulheres, que atribuem mais poder aos homens e menos poder às mulheres nas nossas relações sociais, inclusive nos espaços de poder e de trabalho. Na vida política e nos negócios, a participação das mulheres precisa ser estimulada. E a conquista da independência financeira para muitas delas representa também empoderamento. Veja agora o trabalho desenvolvido pela Rede Mulher Empreendedora. Eu nasci em Igreja Nova, Alagoas. Meus pais migraram para São Paulo, como boa parte dos nordestinos. Eles sempre falaram que era importante a gente ter educação. Eu estudei, fiz 2 faculdades, trabalhei numa grande corporação,
por quase 20 anos. Na área que eu sempre gostei, eu me formei em marketing. Por volta de 2007, eu já tinha a minha primeira filha. Aquele ambiente já não me fazia mais feliz, já não era algo que eu curtia. Então, o principal gatilho para eu decidir sair do mundo corporativo foi o fato de eu conviver pouco com a minha filha. E aí eu resolvi abrir o meu primeiro negócio. E no meio desse processo, eu acabei criando outros 2 negócios. O Nateia Coworking é um espaço compartilhado. Ele é um escritório para pessoas que não têm condição de ter um escritório, ou trabalham em casa, ou precisam de um ambiente um pouco mais profissional. Além desse espaço compartilhado, eu tenho uma rede para mulheres empreendedoras. É a minha paixão, é o que me move, é ajudar outras mulheres que têm pequenos negócios a desenvolver a sua vida, a sua carreira, a sua empresa. Conciliar a vida de empreendedora com a vida de mãe, de dona de casa, de esposa, não é uma tarefa fácil. Eu falo muito que eu divido as tarefas, porque eu tenho um sócio, que é meu marido, e que também é meu sócio no negócio e é meu sócio na vida. Como dono de negócio, você não tem segunda, sexta, sábado, domingo, né? Aqui a gente trabalha na necessidade que a gente tem, então a gente trabalha no horário que for preciso, no dia que for preciso. E se você quiser ser super mulher, não funciona. A dica que eu dou sempre para as pessoas é assim, tem que aprender a conciliar e tem que delegar. É mais do deixar o outro fazer, assumir que o outro vai fazer aquela tarefa e não ficar preocupada com aquela tarefa. Então, eu acho que a grande diferença dos meus 2 negócios é o conhecimento que a gente procura trazer para as pessoas que fazem parte do nosso universo de clientes. Eu tenho uma prática de pelo menos uma vez a cada 15 dias, às vezes até muito mais, participar de algum evento de networking, participar de algum evento onde você esteja discutindo o mundo dos empreendedores. Infelizmente, nós temos um cenário que não é o melhor cenário para um pequeno empreendedor, existem muitas dificuldades, mas o brasileiro é um povo resiliente, né? Empreendedor é um povo resiliente. Todos os empreendedores que eu conheço, assim como eu, já tiveram vários momentos de pensar em desistir. Motivos para desistir, você vai ter um monte, eu já tive vários. O que você tem que fazer é achar os motivos certos para você continuar. E o que eu acho que o empreendedor tem que fazer, que é o que eu sempre busco quando tem esses obstáculos, é buscar redes de apoio, buscar pessoas que possam te ajudar para poder conseguir empreender, para poder conseguir desenvolver os meus negócios, buscar pessoas que já tinham empreendido, que já tinham um histórico, que podiam ajudar. Na verdade, o meu sonho é fazer com que pessoas que não tiveram acesso, que não tiveram condição de ter uma boa educação, de ter um bom apoio, de ter uma rede de apoio, que eles consigam, através do nosso trabalho, superar alguns obstáculos e passar isso de uma forma menos dolorosa. E elaborar políticas públicas para reduzir as desigualdades é dever do Estado, Isis. Mas como que um cidadão, um dono de uma empresa, por exemplo, pode ajudar nesse sentido? Bom, acredito que todas as pessoas que defendem, que acreditam, que lutam por igualdade têm esse dever, né, de desconstruir ou deslegitimar relações desiguais de poder, ou seja, as relações patriarcais quando falamos de homens e mulheres. E a base material dessas relações de desigualdade está na divisão sexual do trabalho. Então, acredito que quando falamos em donos de empresas, eles têm uma grande oportunidade de contribuir com essa luta por igualdade, que é garantir acesso a ambientes, primeiro, não violentos, porque vimos que a violência é um dos instrumentos que busca perpetuar a desigualdade. Então, os donos de empresa, por exemplo, podem garantir espaços não violentos, em que não haja assédio, que haja tolerância mínima ao assédio. Podem também garantir oportunidades de que as mulheres, as pessoas negras, pensando na igualdade racial também, ocupem os espaços de poder dentro das empresas. Então, garantir acesso aos espaços de decisão, aos espaços de poder, aos espaços de formação das líderes e dos líderes dessa empresa, por exemplo. E conciliar a vida profissional, familiar e as atividades domésticas é uma tarefa que não precisa ser só feminina. Outra meta da Agenda 2030 é reconhecer e valorizar o trabalho de assistência doméstico não remunerado. Michele, essa é uma questão cultural, mas ela tem como ser ressignificada?
Sim, de fato, a gente pode ressignificar, né, essa posição, até porque, se a gente for verificar, a sociedade, né, tem evoluído, né, nesse aspecto da equidade de gênero, apesar de sabermos que ainda temos muito caminho, né, pela frente, a gente tem mudado muitas práticas, né, e aí a gente pode verificar isso, né, como na forma como a gente visualiza até nos lares, né, cada vez mais os homens têm assumido um papel também de assumir as tarefas domésticas, não como ajuda, né? Porque a gente não, de fato, a gente não pode pensar que as tarefas domésticas são femininas. A gente tem tarefas domésticas e elas devem ser divididas de igual forma, ou quando algum dos membros, né, da casa trabalha mais, né, as tarefas domésticas têm que ser menos para essa pessoa. Eu posso dizer o exemplo, né, como exemplo eu mesma, aqui na minha casa, eu e meu marido, a gente tem isso, meu marido trabalha também, mas o trabalho dele é bem menos que o meu. Então, ele assume muitas mais responsabilidades em casa, né, do que eu. Então, a gente tem que colocar que essas posições, elas não têm que ser atribuídas para um determinado gênero, mas sim, né, de acordo com a estrutura da casa, a estrutura da família que a gente visualiza. Nós temos que acabar com essa cultura de que o trabalho doméstico é um trabalho feminino, e não é de nenhuma forma. É um trabalho que deve ser dividido de igual forma para todos os membros da família. E aí, se a gente for visualizar, hoje, mais ou menos temos em volta de 11% do PIB brasileiro, se a gente fosse considerar que fosse um trabalho remunerado, né, um trabalho doméstico, a gente consegue visualizar que seria 11% do PIB brasileiro, cerca de 635 milhões de reais que poderiam ser, né, se fossem remunerados, né, as mulheres que fossem remuneradas, porque de fato é ainda um trabalho feminino, porque culturalmente se diz que esse trabalho é trabalho de mulher, quando na verdade não é, né? Então, no mundo todo a gente tem que o trabalho feminino não remunerado, ele corresponde a cerca de 10 trilhões de dólares. Então, nós precisamos considerar essa como uma política, de fato, uma política pública, porque tem sido considerada como uma política de segunda categoria, e não, a gente precisa colocar isso como uma meta, né, a ser cumprida, que o trabalho doméstico não é um trabalho feminino, mas é um trabalho que deve ser dividido, né, dentro dos afazeres, né, da família, e não apenas para a mulher, porque aí a gente abre a oportunidade para que as mulheres consigam adentrar esse mercado de trabalho com mais firmeza, porque muitas vezes elas se sentem, né, diminuídas e até desestimuladas a entrar no mercado de trabalho de forma mais agressiva, porque elas não têm essa liberdade, né, porque elas precisam assumir tarefas dentro da casa. Então, é preciso que as mulheres também tenham que os homens assumam essa responsabilidade, né, e que libertem espaço para que as mulheres ocupem outros patamares para além do que nós temos hoje. Michele, muito obrigada. Isis também, muito obrigada pela participação na edição de hoje. E o Preservar a Lei fica por aqui. Até mais.